Bem-vindo ao Pod Casa, o podcast que mostra o poder da casa. Eu sou Inês Franco e transformo vidas através dos espaços que habitamos. Mestre Feng Shui e autora do livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Semanalmente vou trazer temas ligados ao Feng Shui, meditação, espiritualidade e partilhar histórias reais de pessoas reais que mudaram a vida usando o poder da casa. Como o Feng Shui justifica o estado do ensino em Portugal? Como todos sabem, é um tema polémico, temos tido as greves, temos tido muitas remodelações no ensino que não vão para a frente. Nas últimas décadas tivemos uma tentativa de requalificar a parque escolar, quando tiveram que se fazer cortes a nível de verbas, foi dos primeiros sítios, incorretamente a meu ver, foi dos primeiros sítios onde se cortaram as verbas, foi na reestruturação da parque escolar, portanto dos edifícios das escolas, e efetivamente tem havido um desinvestimento em tudo o que são a carreira docente, em tudo o que é os edifícios, em tudo o que é ensino. E eu fui professora há muitos anos, continuo a dar aulas, mas desta vez agora é só de Feng Shui, e sinto e percebo que a base da construção de uma sociedade sólida, justa, esclarecida, quem não tem acesso ao conhecimento não é livre. Quem não tem acesso a estudar aquilo que quer, a ler mais, a conhecer mais, não pode ser considerado livre, porque muitas vezes isso bloqueia o teu caminho. Poderias chegar mais longe se tu estudasses mais e se soubesses mais. Então, esta bandeira que tem acontecido muito e dos professores, que eles estão lá todos os dias, portanto, eles percebem mais do que qualquer um de nós que até temos filhos em idade escolar, que é preciso uma grande reestruturação no ensino. As escolas, para a maioria das crianças, são uma segunda casa. Eles estão normalmente habituados a estar em casa e depois, durante umas horas do dia, assim seria desejável, às vezes estão mais horas na escola do que em casa, mas pronto, ou seja, umas horas por dia eles estão na escola. As crianças, os adolescentes, os jovens, os universitários, que já consideramos adultos, estão lá umas horas. E para muitos é uma segunda casa, é uma segunda família, é onde eles começam a socializar fora da família, é onde conhecem pessoas, é onde têm o acesso ao mundo, onde têm o acesso ao conhecimento. Aí os professores fazem um papel, tal como os pais em casa têm o seu papel de educar e de ensinar, os professores na escola também têm o seu papel e são referências. Depois, se as referências são negativas ou positivas, isso é muito pessoal. Eu, na minha história, no meu percurso, não só como estudante, mas também como professora, conheci do melhor e do pior. Eu tive professores que até hoje são uma referência para mim, tive inclusivamente professores que foram marcantes na escolha depois da minha carreira e das minhas escolhas profissionais e foram marcantes na positiva, e tive outros que foram totalmente bloqueadores. Eu conto muitas vezes esta história, que tive um professor de português aos 10 anos, dizia que eu nunca ia fazer nada da vida porque não escrevia bem. Obviamente que este professor teve uma influência super negativa ao longo da minha vida, enquanto que a maioria eu considero que tiveram uma influência muito positiva. E é uma segunda casa, então os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos estudantes, aqueles que já estão mais avançados, que já estão a correr para o ensino superior ou que já estão no ensino superior, que serão no fundo muito a construção da base da sociedade que nós queremos para o futuro e que terão as suas visões diferentes da nossa geração, económicas, políticas, sociais, etc., estão a estudar. E para eles é uma segunda casa, portanto, eles vão para um edifício que têm que se sentir acolhidos, têm que se sentir bem, têm que estar com uma boa energia para absorverem melhor os conhecimentos, para aprenderem melhor e para poderem crescer como uma árvore e dar os seus frutos no futuro. Isto já para não falar que em alguns casos onde há alguma descompensação em casa,
ou famílias muito problemáticas, ou com muitas dificuldades económicas, em que muitas vezes a própria escola acaba por ser um apoio fundamental na nutrição de algumas crianças. Nós temos que falar de todas as realidades, ok? Cada pai traz suas preocupações, mas na realidade essa é uma realidade do dia-a-dia das nossas escolas. Há um bocadinho de tudo. E é bom que haja um bocadinho de tudo no sentido de eles conviverem com tudo, eles terem noção de tudo. Agora, o que é que acontece? E agora aqui onde é que entra o Feng Shui? A maioria das escolas, e agora já há muitas que foram requalificadas e algumas foram construídas de novo, a minha geração, que é uma geração já pós 25 de Abril, é uma geração de pessoas que já nasceram na suposta liberdade do país, que nasceram no boom, precisamente no boom pós 25 de Abril, estudámos desde a pré até ao final da faculdade em escolas construídas pelo Estado Novo, construídas por arquitetos contratados pelo Estado Novo, com um urbanismo contratado com o Estado Novo. Ainda por cima foram construídas com uma estrutura para durarem muito, portanto é difícil nós agora substituirmos esses edifícios todos. Agora, o que é que eu vos tenho de dizer de Feng Shui, ok? Estes arquitetos, estas pessoas que os contrataram e toda a estrutura que foi criada a nível de universidades, de ensino, nessa altura, não estavam a brincar, como também não estavam a brincar noutras áreas da vida. Então, aquelas escolas foram construídas e foram edificadas com o sentido de tu não olhares para o lado, de tu não abrires horizontes, de tu não seres empreendedor, de tu não teres umas ideias diferentes daquelas que o teu professor te está a dizer, de tu não questionares se aquilo que te estão a ensinar está correto ou não está correto. Ora, e dou-vos um exemplo muito simples. Escola primária tipicamente portuguesa. Escola primária tipicamente portuguesa, que todos os portugueses falam com um saudosismo enorme e acham que é muito bonita, porque é branquinha e tem as janelinhas e tem o telhadinho e tem não sei o quê, e falam disso como uma coisa romântica, ok? É a sua memória de infância que vai lá, passaram se calhar lá bons momentos, como nós queremos que os nossos filhos também passem na escola. Agora, essas escolas, a nível de Feng Shui, as janelas são os olhos da casa, portanto, são aquilo que nos deixa ver horizontes, são aquilo que nos deixa olhar para fora, é aquilo que nos deixa ver além, é aquilo que nos dá um impulso para nós irmos para fora, para nós irmos em busca, para nós irmos à procura, para nós questionarmos, para nós termos inclusivamente contacto com a natureza, que nos primeiros anos de vida está provado que a melhor escola nos primeiros anos de vida de uma criança é estar na natureza, em contato com a natureza. Essas escolas têm a janela a começar meio metro acima da cabeça da criança. Portanto, essas escolas foram construídas propositadamente para quem está lá a estudar não abrir horizontes, não questionar, não perguntar, não estar apenas assim, sem olhar para coisas diferentes. E seguimos por aí fora e todos nós, a maioria das pessoas que me estão a ouvir, estudaram nessas escolas, estudaram com esse tipo de arquitetura, ok? Muito limitante a nível de horizontes, muito limitante a nível de ideias, muito limitante a nível da diferença, porque uma escola como é que todas as cidades do país, todas as aldeias do país e todas as vilas do país têm um edifício igual, quando há uma diversidade de cultura, quando há uma diversidade de clima. Não tem lógica nenhuma que uma escola de Trás-os-Montes tenha uma arquitetura igual ao Algarve, porque o clima é completamente diferente, ok? Ou que uma escola de Lisboa tenha a mesma arquitetura que uma escola na Serra da Estrela, porque as necessidades a nível climático, a nível de conforto humano e a nível de bem-estar daquelas pessoas são completamente diferentes, devido ao clima, devido à própria envolvente, ok? Tudo igual e tudo só a olhar para a frente e só a ver as coisas de uma única perspectiva, ok? Seguimos para os liceus. Agora, há vários escalões do ensino, mas na altura, quando se construíram, ou
ficavas com a quarta classe, que era a maioria das pessoas, aquelas que iam à escola. Quando essas escolas foram construídas, aquelas que podiam ir à escola, acabava a quarta classe e seguimos para o liceu. Arquitetura de um liceu típico de Estado Novo, onde a maioria de nós estudou e onde muitos dos nossos filhos se calhar vão estudar ou estão a estudar. É uma escola. A escola é para os miúdos se sentirem em casa, se sentirem bem. Quanto mais proximidade um aluno estiver do professor, mais empatia nós temos. Então melhor nós conseguimos ensinar. Se nós conseguimos ensinar com amor, com empatia, com conexão, as pessoas aprendem facilmente. E se me tiverem a escutar, muitas pessoas que me escutam aqui foram minhas alunas em vários períodos e em temas diferentes e sabem que eu defendo muito isso. Quem vai fazer o curso vivencial comigo sabe que não sai do curso sem saber a matéria, nem que tenha que o repetir novamente. Eu até costumo dizer a brincar que quando temos repetentes no curso do FEGS Vivencial não é de uma forma negativa, é porque eles têm mais interesse ainda em aprofundar mais. Mas isto para explicar que chegas ao liceu e o professor está num palco e os alunos estão cá em baixo. Portanto, há uma hierarquia. O professor é sempre um ser muito mais importante humanamente do que tu, que és aluno, ok? Isto foi construído propositadamente. Continuamos com as janelas em cima, muito mais altas que a cabeça das pessoas, portanto, nada de olhar lá para fora, nada de ver novos horizontes, a única coisa que nós temos que olhar é para o palco e para o quadro, sem questionar e sem olhar para o lado. A entrada de um liceu, e proponho-vos este exercício, vocês nunca repararam, portanto, deem uma volta a pé e passem nos liceus mais próximos da vossa casa, tentem ir àqueles que não tiveram grandes obras a nível do parque escolar, então tinhas uma escadaria, mas qual é a lógica de ter uma escadaria para subir? E tens colunas como se estivéssemos num templo romano, qual é a lógica? Eu vou-vos dizer qual é a lógica de Feng Shui, tens que subir, portanto, tens que ser de uma classe superior para poderes entrar aqui. Tens que subir o teu nível para poderes entrar aqui. Isto é um edifício importante, isto não é para todos. O que a arquitetura dos liceus construídos pelo Estado Novo nos diz é que isto não é para todos, há pessoas que vão ser sempre superiores a ti e tu tens que te sentir muito importante por te estarmos a dar a benesse de estares aqui a entrar e nada de olhares lá para fora nem de desfocares e as coisas estão construídas para tu veres só de um ângulo e de uma perspectiva. Seguimos para as universidades que também não eram acesso para toda a gente, em que temos edifícios com claustros, com colunas gregas, como se estivéssemos num templo. Nós precisamos de salas de aulas, precisamos de espaço ao ar livre, precisamos de luz e precisamos de bem-estar para os alunos. É um desperdício de recurso fazer essas coisas nas escolas. Mais uma vez, demonstrar o poder, ok? Muitas vezes ao longo da história, e isto também aconteceu com a religião, eu sinto que a partir de uma determinada altura da história passa a acontecer mais a nível político, mas também aconteceu com a religião, em que a arquitetura é usada como um elemento de demonstrar o poder, a grandiosidade. Para que é que eu entro numa universidade e tenho um pé direito triplo, uma coisa enorme, quase como se estivesse a entrar num teatro ou numa ópera, numa coisa muito imponente, ou até na Assembleia da República. Se vocês repararem, a entrada da Assembleia da República é parecida com a entrada de muitos liceus. Que lógica é que isto tem? Tem a lógica de a arquitetura se impor perante o humano. E uma boa arquitetura deve ser uma boa arquitetura que não se impõe ao humano, mas sim que está à escala dele. E então, no caso das crianças, a escala está completamente fora de ordem. Okay? Nas universidades isto também acontece, que é o que é mais imponente. Até os cursos. Há cursos que são mais importantes do que outros, como se nós não fizéssemos todos falta para uma sociedade equilibrada. Ok? Há uns que são mais doutores do que outros, em que têm um edifício mais imponente que os outros. Dê uma volta, se vivem em alguma cidade que tem uma destas universidades
mais antigas e que têm as chamadas cidades universitárias construídas na altura do Estado Novo, dêem uma volta e observem como a arquitetura está a demonstrar o poder perante o outro, como a arquitetura está a dar uma importância desmedida e desigual àquilo que lá se está a passar. Se não se lembram bem como é que era a vossa escola primária, vão destralhar e arrumar as vossas fotografias antigas e de certeza que vão encontrar e que vai ser nítido para vocês que têm aquelas fotografias de grupo que se tirava na altura nas escolas, vão perceber perfeitamente que a janela está muito acima da vossa cabeça e que vocês nunca conseguiam ver lá para fora. Ora, o Feng Shui trabalha muito com o nosso subconsciente. Nós, quando estamos dentro desses edifícios, não temos a consciência da força e do poder energético que isso tem sobre nós. Se nós continuamos, há gerações e gerações e gerações que querem evoluir para uma sociedade diferente, para uma energia diferente, para valores diferentes, e continuamos a ter essas gerações a estudar em edifícios que foram construídos propositadamente para tu não abrires horizontes, vai ser difícil mudar muita coisa que é necessário e urgente mudar no ensino, ok? Se calhar eu não começaria pela arquitetura, mas se calhar dava uma grande volta a todas as escolas, tal como nós devemos dar uma grande volta à nossa casa, porque não nos podemos esquecer que é nessas escolas que estão os nossos filhos, mas também é nessa escola que estão os enfermeiros, os futuros enfermeiros, os futuros médicos, os futuros economistas, os futuros arquitetos. Portanto, se nós queremos essa evolução na sociedade, nós temos que começar a olhar para as nossas escolas com outra perspectiva. Esta é a perspectiva do Feng Shui em relação às escolas. Até há consultores Feng Shui que consideram que uma escola é uma ativação negativa, ter uma escola perto de casa, por causa do barulho. Eu considero sempre que a energia das crianças e as energias do jovem é a energia de vida. Portanto, se tu tens essa questão de tenho barulho à volta da minha casa porque tenho uma escola perto, agradece, porque as crianças e os jovens trazem uma energia de renovação à nossa vida, trazem uma energia positiva para a nossa vida, ok? Queríamos nós que todos esses edifícios já tivessem sido remodelados, que toda essa arquitetura tivesse sido revista e transformada para que mais facilmente a vida de quem lá está todos os dias, aos professores, aos auxiliares e às crianças, que essa vida possa fluir e que esse ensino possa fluir para o caminho da felicidade, para o caminho do bem-estar, para o caminho de uma sociedade melhor. Muito se tem feito. Eu há uns anos atrás falava de meditação nas escolas, ou falava de yoga nas escolas, e muitas vezes fui olhada como um alien. Lá vem a Inês trazer para os alunos estas coisas que ela faz para ela, e fico muito confortada quando vejo que isso neste momento já é uma realidade. Neste momento já há muita coisa a acontecer, já há meditação nas universidades, já há hipótese de fazer yoga em algumas escolas. Portanto, estamos no caminho, mas tal como a arquitetura muitas vezes foi um fator de desenvolvimento e de mudança social num país, outras vezes ela também foi um fator de retrocesso, ou um fator de não evolução, ou de uma evolução mais lenta no país. No caso da maioria das escolas portuguesas, no caso do ensino em Portugal, a arquitetura está a ajudar a não evoluir, a não andar. Porquê? Porque temos um peso. Se vocês olharem para essas escolas de Estado Novo, a maioria delas ainda estão em funcionamento, elas são pesadas, as paredes são grossas, os vidros são repartidos, portanto traz todo um peso quando nós queremos abrir horizontes, queremos luz ao máximo, queremos contacto com o exterior e queremos que os nossos jovens, que os nossos estudantes e que as nossas crianças abram os horizontes para o caminho da liberdade e da felicidade. Terminamos assim o episódio de hoje do podcast. Caso tenhas gostado, partilha com os teus amigos e deixa um comentário. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, tens todas as informações na descrição deste episódio.
Voltamos para a semana com mais histórias reais de pessoas reais.